Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Bom dia. Bom dia. Estamos reunidos para mais um Café com a CEF, na presença de nossa amiga Margarete, nossa querida Carla. E hoje Oi, gente. nosso tema é misericórdia divina, né? Que é o esquecimento do passado. Já pensou se a gente lembra tudo que a gente foi no passado? Como seria isso? Né? Mas nosso objetivo é esclarecer que o esquecimento do passado é um ato de misericórdia de Deus. Com o nosso bate-papo, vocês vão entender por que é um ato de misericórdia de Deus, ok? Assim, eu peço a nossa amiga querida Margarete para fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar com nossos mentores espirituais, com os mentores da nossa casa. Vamos nos sentir lá na nossa sala de reunião no centro, na nossa CEF. Vamos pedir a Deus orientação para o trabalho de hoje, para que esse trabalho nos proporcione uma lição e um encorajamento para enfrentarmos nossas dificuldades e crescermos moralmente e espiritualmente através do conhecimento da palavra do Senhor e através do conhecimento da doutrina espírita. Jesus possa nos orientar e nos dar um bom trabalho na manhã de hoje. Assim seja. Sim, seja. Como o nosso tema é esquecimento do passado, não é? Para vocês, por que o homem esquece de suas vidas anteriores? Por que nós esquecemos das nossas vidas anteriores? Bom, se a gente não pudesse esquecer, melhor, se a gente recordasse tudo que a gente fez em outras existências, a gente não ia conseguir lidar com aquele que está próximo a gente. Porque a gente sempre volta no mesmo seio familiar para manter aquelas relações, mas tentar destruir as relações de animosidade e construir uma relação de amor. Então, Deus nos permite que a gente volte na mesma família com aquelas pessoas. E já imaginou se eu lembrasse que aquele meu irmão, meu pai, foi alguém que me causou mal ou que eu causei mal? Ia ser tão desconfortante que o propósito da reencarnação não ia ser alcançado, que era justamente mudar o laço de animosidade para um laço amoroso. Então, Deus fez o quê? Por misericórdia, vamos fazer esquecer. Então, cada existência é como uma existência única, né? A gente trata ela, tanto é que muitos acreditam que acabou, né? Morreu, acabou, e não é. Mas ela permite com isso que eu me relacione com as pessoas que eu tive problemas em outra existência, ou que eu fiz mal, ou que elas me fizeram mal. Quando a gente, muitas vezes, a gente se pergunta, né, por que acredita que lembrar seria algo bom para a gente. Mas, como Carla falou, se a gente tiver cometido alguma coisa ruim para o outro, ou se o outro tivesse cometido algo ruim para mim, isso serviria de obstáculo para o meu progresso. Porque quando eu identificasse nele que ele me fez o mal, ou até o constrangimento de eu perceber que eu fiz algo mal para aquela pessoa, isso iria fazer com que criasse um entrave na relação atual que a gente está vivendo. E essa relação atual é justamente um meio que Deus nos permite para que a gente possa corrigir aquele mal do passado, seja nosso ou seja do outro. Né? Então, quando a gente está dentro de um seio de amizade, de família, de trabalho, a gente tem que entender que a gente já viveu com essas pessoas em outro momento. Então, estamos aqui para resgatar essa vivência, enaltecer as coisas boas, mas também corrigir os erros que houveram nessas relações. Porque como a gente está num mundo de provas e expiações, a gente entende que vamos continuar passando por provas. E essas relações são
o Marte dessas provas, né? São aonde a gente vai conseguir fazer com que a gente progrida, né? Com que a gente possa se melhorar. Então, realmente, se a gente identificasse algo ruim, isso poderia servir de entrave, e a gente não poderia conseguir, né? Passar por esse obstáculo. Vocês concordam comigo que essas lembranças do passado, elas iriam conturbar o nosso meio social? E para mim, eu acho que sim. A pessoa, se eu soubesse que eu fiz com alguém que está ali do meu lado, né? Ou então o que eu fiz para a humanidade, o que eu fiz para uma sociedade, para mim, eu tenho essa certeza de que sim, né? Que essas lembranças iriam sim dificultar esses relacionamentos sociais. Vocês concordam com isso? A gente pode usar como exemplo, hoje, digamos assim, quando você briga com alguém, que por um conflito seja lá, você não quer ver aquela pessoa, você quer evitar ao máximo o contato com ela. Então, o que aí Deus fez? Se assim fosse, se eu conseguisse recordar, eu não ia conseguir conviver com aquela pessoa, seria um obstáculo, como a Margareth falou. Então, o véu, né, de esquecer tudo que a gente passou é para que eu me permita estar de novo no convívio daquele. Porque eu não ia conseguir, como você mesmo falou, quando a gente imagina, a gente não... Mas imagine numa situação atual, vocês conseguem viver com aquele que ele fez mal, que você tem consciência que ele prejudicou, né? Alguém que, por exemplo, tomou seu emprego, ou lhe prejudicou no trabalho, ou até na família. A gente tem uma relação não amorosa. A gente evita ao máximo estar com aquelas pessoas. É ou não é? Então é a mesma coisa. Só que para isso, para que essa relação assim aconteça, para a gente se permitir a isso, na inocência, né, que não é? Aí Deus fez assim, ó, vou fazer eles esquecer para que eles possam estar de novo se relacionando. Diga, Margareth. Eu vou dar vou dar um exemplo, por exemplo. Eu, na outra encarnação, eu era casada, e aí Carla tomou meu marido. E aí Carla teve essa relação com meu marido e destruiu o meu casamento. E eu entrei numa depressão profunda e me entreguei até o suicídio, né? Por conta dessa dor que eu sofri pela falta do casamento do marido, que eu era muito apegada. E aí agora eu e Carla voltamos, nos encontramos nessa encarnação e por acaso nos encontramos lá na CF. Imagine se eu lembro que Carla me fez isso. Então, por mais que eu quisesse conviver com Carla nesse grupo, ou eu sairia da casa ou eu sairia do grupo. Então, eu não ia conseguir manter uma relação porque eu perdi a confiança nela diante do que eu passei lá. E Carla, por sua vez, por ter a consciência hoje, estar em um outro patamar, ela iria ficar envergonhada diante do que ela já tinha cometido. Então, assim, Deus nos permitiu conviver novamente para que a gente crie um outro, como Carla falou, um outro tipo de relação. Uma relação onde a gente possa vir a se respeitar, onde a gente possa vir a se ajudar, onde a gente possa vir a traçar uma amizade e ter um outro tipo de convivência, uma convivência salutar. Né? Então, o esquecimento, com certeza, é algo divino. Agora, que meios Deus, né, nos concede para a gente poder corrigir esses erros do passado? Quais os mecanismos de Deus, esses mecanismos de Deus? Todo mundo aqui já tem, né, e a gente pode ver isso logo no início do Evangelho, que as leis divinas estão na nossa consciência. E a gente pode pegar um gancho aí e dizer que a voz da consciência, ela nos faz lembrar quando erramos e como erramos. E se a gente quiser, porque muitos procuram fazer hipnose, né, uma regressão de memória incessantemente para descobrir o que foi no passado, coisa e tal, é só parar e se perceber e analisar quais são as suas tendências. E vai descobrir lá que as suas tendências que ainda permanecem, porque a gente morre, mas essas tendências que é a nossa essência, vai com a gente. Se a gente não mudar, ela continua daquele mesmo jeito.
Então, é só perceber, é só a gente se analisar e perceber as nossas tendências para aquilo. A gente pode usar o exemplo de pessoas que têm dificuldade em romper o vício, seja na droga, no álcool, coisa e tal. Mas, se ele fosse analisar, fazer até uma regressão, ele ia perceber que isso ele já traz desde outras existências. E ele ainda continua com a possibilidade de melhorar e corrigir, para que numa outra ela nem se sinta tentado por isso. Então, tem coisas que a gente passa e é indiferente para mim. Por exemplo, eu vejo álcool e o álcool é indiferente para mim. Já para uma pessoa que tem um vício no álcool, ele só em olhar aquela garrafa, ele já fica, se treme todo, né? Quer de qualquer jeito. Então, a gente vai se percebendo nisso aí, nas relações e nas nossas tendências. Se aquilo não me atrai, não me tenta para que eu caia no possível erro, é porque aqui dali eu já passei daquela lição. Mas aquela outra coisa que eu acho que é uma tentação e que me tira o sono, que a voz da consciência me faz tirar o sono, eu tenho que abrir os olhos e ficar em alerta e tentar corrigir. Então, são as nossas tendências que a gente vai se percebendo que a gente foi. Exato. A intuição é algo fortíssimo que a gente carrega, porque quantas vezes a gente não fala assim, meu Deus, eu não sei por quê, eu não me sinto bem em determinado lugar, eu não me sinto bem na presença de determinada pessoa. Então, essa intuição, você pode ter certeza que é algo que você traz do passado, de alguma vivência que vocês tiveram e que hoje faz com que você se sinta, né, como se fosse assim, até assim, uma certa antipatia que você tem, sem sentido, com pessoas que você, às vezes, não tem nenhum convívio e você sente uma certa animosidade. Então, isso também é a nossa intuição dizendo que foi alguma relação, alguma coisa que a gente teve em relação com aquela pessoa ou com aquela situação. Às vezes até, como Carla falou, a questão de vícios que a gente carregue, mas às vezes até vícios assim, por exemplo, uma mulher que ela tem a tendência a gostar de homem comprometido, e aí ela, nessa existência, ela vem lutando para que ela não conviva com aquilo, que ela não passe por aquilo, e aí parece que, como diz assim, é uma tentação. Sempre ela vai ter alguém que está seduzindo ela para ela voltar a ter aquele tipo de relação. Mas aí cabe a ela usar essa intuição e também a vontade dela de entender que hoje ela está num patamar que essa situação é algo errado e lutar para não se sujeitar ou não se submeter a entrar novamente nesse erro. Então, a própria natureza dela, o instinto vai apontar ao que ela precisa tirar do caminho dela para que ela não erre novamente, né? Então, eu acho que é muito isso aí. Eu percebo, a gente nasce, né? Não tem noção nenhuma, é como se a gente tivesse virgem no pensamento. A gente nasce sem saber quais eram os nossos vícios, quais eram as nossas tendências, a gente nasce. E aí, olha, quem é criança não vai ter contato com álcool, então ele não vai manifestar logo de cara, né? E aí cabe justamente onde é o papel da família, daquelas pessoas que estão ao redor do educar. Então, ele está naquele lá ali para um processo de aprendizado. Ele começa tudo do zero, com papel, com a página em branco. Vou traçar agora a minha vida a partir daqui, de novo, né? E lá, ele chega a um determinado momento da vida que ele é tentado a beber. E aí vem a questão do livre-arbítrio, a oportunidade de estar encarnado e a escolha dele. Se aquilo ainda estiver muito forte e se ele não controlar a si mesmo, ele vai de novo recair, né? E vai se perceber nisso. Se o nível de consciência dele estiver bastante alerta, após aquilo vem a culpa do erro que cometi, não era certo fazer isso, e as consequências dos vícios da gente ou das nossas má tendências. Isso se reflete em outras pessoas, e aí a gente acaba se culpando pelo aquele ato não cometido. Então, a gente nasce no seio familiar, com a página em branco, e ali se começa de novo uma nova existência, uma nova oportunidade. Se eu soubesse, no dia que eu nasci, que eu era, tipo assim, supostamente viciada em alguma coisa, logo de criança eu ia querer usar aquilo que eu estou viciada. E não, a gente começa no zero, sem nenhuma tendência ali. É o momento que a gente vai amadurecendo, se permitindo a alguns contatos, algumas coisas, e aí as tentações, possíveis tentações vão nos aparecendo, como a Margarida falou assim,
né, a questão até do próprio homem casado, aquela tendência do homem comprometido sempre aparecer na sua vida para ali tentar, mas justamente para você tentar exercitar o que não deve fazer. A gente passa sempre pelaquela situação, sendo tentado, até a gente resistir e aquilo não ter significado nenhum. Porque tem gente que não tem problema nenhum se um cara for casado, né, e for abordá-la, ela corta e acabou, e para que dali é diferente. Para outra não, se sente tão tentado e tão difícil dizer o não. É isso. Aí, a ideia-chave dessa questão até do esquecimento do passado é poder, né, a gente tirar proveito dessas vivências anteriores, né? O segredo do esquecimento está aí, né? Você perceber as suas tendências, ver que o ciclo se repete e você ter a questão do conhecimento, do evolução moral, né? Toda aquela questão para daí, então, você quebrar esse ciclo, né? De se tornar, então, de viver aquele vício, de ser aquilo que você gostaria de ser, mas está errado, sabe? Então, é daí que você quebra essa questão, né, dessas más tendências de outras vidas passadas. Está aí o segredo, né? O proveito do esquecimento do passado. E o esquecimento do passado, ele é permanente para vocês? Vocês pensam assim? A doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito disso, né? Quando fala a importância do esquecer e que ao dormir a gente recobra, ou seja, a gente não simplesmente se apaga. Ela momentaneamente fica esquecida. Então, estando na lucidez agora encarnado, eu esqueço e eu tenho sempre a oportunidade, quando eu estiver dormindo, sonhando, de recobrar, lembrar das minhas vivências anteriores. Ou, assim que a gente desencarnar, que é a morte, a gente relembra tudo, né, o que a gente viveu. Agora, a gente pode ter, e tem como experiência, a questão, em algumas comunicações, a gente vê muito relato disso, de espíritos que estão presos tanto no ódio, que fica paralisado naquele episódio, e esquece até do que já foi e nas outras existências. E com o auxílio dos amigos espirituais, a gente consegue fazer com que ele recobre e entenda que o que ele hoje é vítima, no passado foi ele o causador. E aí dá o start, tipo assim, passei por isso, porque nada é passado em branco na lei divina, né? Ninguém fica sem prestar suas contas, porque a gente sabe que existem as leis humanas, que nem tudo abarca ali, mas as leis divinas não escapa nada. Então, ali a gente vai prestar conta das nossas atitudes. E aí a gente vai recobrando aquela memória sempre quando a gente retoma, volta para a casa do pai, ou quando a gente pode estar dormindo, a gente relembra. Vale salientar também que esse esquecimento não é permanente. Quantas vezes nós encarnados recebemos comunicações, ou até como o Carla falou, no sonho, você tem um sonho que você tem um sonho do passado, que é uma revelação de algo que aconteceu, e que faz com que você veja, né? É como se fosse uma regressão espontânea, não é uma regressão de eu procurar um profissional para promover essa regressão, mas uma regressão espontânea que a divindade nos permite ter aquele conhecimento naquele dado momento e que, daquela forma, ela é importante para que a gente compreenda algumas coisas em que a gente está vivendo agora. Ou quando não por sonho, às vezes até por comunicações, né? Uma revelação do que eu já fui no passado e por aí da gente identificar assim, por isso que eu não me sinto bem em determinada situação. Então, isso, com certeza, é consequência daquela vivência que eu tive naquele período da vida, né? E aí você realmente identifica, e isso lhe serve para você corrigir ainda mais os erros que você comete e compreender que realmente você tem que ser resistente a determinadas tentações, a determinadas armadilhas, né, da vida, para que você cometa novamente aquele erro. Então, aí você já vai ter essa consciência e isso vai lhe ajudar a você realmente a não cair em novas tentações nesse feitio, né?
Então, não é permanente. Ela, com certeza, no momento oportuno, a gente vai recordar. É tão, é tão gratificante a gente saber que a gente pode, né, saber e viver um outro momento que a gente já viveu através do sono, né? Porque a gente só conhece isso através da morte, mas esse sono é um mecanismo que Deus ainda concede a você, né? Você vai lá ver o que você fez de errado e volte. Vai querer continuar? Não, tá vendo que tá errado, pronto. Então, é isso que Deus promove, né? Muito, rapaz, Deus é um, acho que eu não tenho palavras para, né, para dizer, para dar um significado de Deus, porque é tudo, né? É o ar que a gente respira, é o sol, é a água. Gente, quando a gente percebe a grandiosidade de Deus, né? Nas simples coisas, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, é muito. Pensando nisso, nessa questão da gente retomar, a, esquecer o passado, aí a gente se depara como tem muitas pessoas que promovem a regressão, né? E se a gente tiver esse conhecimento da lei divina e dessa magnitude que é o esquecimento, a gente jamais vai promover essa regressão, né? Porque você vai entender que se for da vontade de Deus, no momento certo e de uma forma correta, ele vai nos proporcionar essa lembrança, né? Ele vai nos trazer de uma outra forma. Então, às vezes, você ir em busca dessa regressão, você pode até estar cometendo algo que, em vez de lhe ajudar, vai lhe prejudicar. Então, é bom que a gente tenha essa compreensão da necessidade desse esquecimento, que ele não é à toa, e que muitas vezes ele é necessário, né, para a nossa própria proteção e para o nosso crescimento, para que a gente não erre novamente, para que a gente também não se depare com uma situação onde você não possa voltar atrás e se ver numa situação constrangedora no momento, né? Então, eu acho importante a gente entender isso. A gente tem como exemplo o que você acabou de falar aí, quando a gente recordar espontaneamente, quando a gente chega em um determinado ambiente, que você, acho que você citou no início, que você chega naquele ambiente, eu conheço esse lugar, já tive aqui. Ou então, quando conhece uma determinada pessoa, que até então você nunca tinha sido apresentado a ela, e aquela sensação que conhece de uma vida toda aquela pessoa na sua essência. É a prova justamente de que esse conhecer essa sensação do conhecer é de outras existências. E a gente, por uma misericórdia, a gente precisou esquecer, momentaneamente, esquecer isso, para o nosso progresso, né? Então é isso, É, gente. Nosso bate-papo foi esse, um esquecimento do passado, a sua importância, né? Que a gente, querendo ou não, não é esquecimento, é um esquecimento momentâneo, que é através do sono, pela desencarnação, a gente pode retornar as nossas atitudes e outras. Então é isso, né? Queria agradecer a vocês que estão presentes conosco todos os domingos aqui no nosso bate-papo. Agradecer a Carla, agradecer a Margarete, agradecer a nossa casa espírita. Já está pertinho para a gente começar as doutrinárias, está mais perto do que nunca, né? A gente vai vencer esse momento de distanciamento, a gente vai, né? Tá todo mundo seguro, né? Todo mundo vacinado, para a gente poder se reencontrar. Tá? Fala aí da importância de dar um like. A importância de dar um like no nosso canal é sempre bom. Margarete, que é blogueirinha. blogueirinha. Ai, ai. Lembrar também que a gente mantém os atendimentos, o acolhimento fraterno pelos telefones, está se pensando em fazer o acolhimento presencial, mas tudo isso para setembro, junto com a abertura da casa, né? Tudo vai dar certo, com fé em Deus. Tudo vai dar certo. E assim que acaba a palestra, vocês vão perceber que tem um momento de paz. Então, vocês se preparem como se fosse na casa, né, para receber o passe. É um passe espiritual, nesse caso, né? Os mentores
do seu mentor ou de espíritos amigos que podem te auxiliar onde quer que você esteja. Então, assim, em qualquer momento que você estiver ouvindo essa palestra, se não for exatamente agora no domingo ou outro momento, você pode dar o like e você também, logo em seguida, pode se posicionar de forma para receber esse passe espiritual. Lembrando da água fluidificada também, que vocês podem pegar um copo, né, com o objetivo de fluidificar esta água. Então, eu peço à nossa querida Carla, finalize com a nossa prece final. Imagine um ambiente que vocês estão, inundado pela energia de Deus, energia do bem, onde lhe transmita paz, conforto espiritual, serenidade. Imagine que esse momento é o momento de você se conectar com Deus, solicitar a Ele amparo espiritual, agradecer a cada dia e pelo ar que respira, agradecer pela sua família, agradecer por esquecimento de vidas passadas, porque é uma oportunidade de aprendizado. Agradecer por todos que estão ao seu redor, em qualquer relação, seja de trabalho, de amizade, porque eles também agregam conhecimento e nos permite exercitar o que aprendemos de bom e exercitar o que ainda precisamos melhorar em nós. Eles despertam sempre em nós algum sentimento. Fiquem alertas, observem as tendências que temos, elas sendo negativas, e tente corrigi-las. Exerce sempre amparo espiritual, e assim se sentindo em uma energia negativa, ore. Ore e peça a Deus que tenha misericórdia divina, te livre de qualquer pensamento negativo. E nessa manhã de hoje, com muita gratidão, nós encerramos o domingo com café com a CEP. Então, meus É, queridos, fiquem com tchau, Deus. tchau a todos. Bom domingo a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Nesse momento, faça uma inspiração profunda e expire, soltando o ar pela boca entreaberta levemente, liberando todas as tensões, todas as preocupações. Imagine agora uma luz no centro do seu peito. E essa luz se materializa, se exterioriza. E ela o envolve desde o topo da sua cabeça, tomando a sua face e todo o seu corpo. Essa luz, ela vem do Cristo Jesus, dos espíritos superiores. E nesse momento você se entrega a essa energia poderosa, entregando a Jesus todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todos os seus medos. E a energia crística o envolve, dissolvendo todos esses sentimentos. Inspire profundamente. E agora você se percebe mais leve, sentindo o seu coração apaziguado, envolvido nessa energia amorosa. Trazida pelo Cristo e pelos seus benfeitores de luz.
Sinta-se amparado, refeito, pronto para continuar a sua jornada. Agradeça e que a luz e o amor do Cristo permaneçam contigo. Que assim seja.